Bem-vindos de volta. Vamos falar sobre como monitorar conversas em espaços fechados hoje. Se não conhecem a nossa empresa, nós somos a First Draft, somos uma empresa sem fins lucrativos que tem escritórios na Austrália, Nova York, no Reino Unido. Oferecemos ferramentas e conhecimento para empresas, organizações para lutar contra informações danosas e não verdadeiras. Hoje vamos falar sobre como monitorar conversas em espaços fechados. Essa é a nossa agenda. Vou falar sobre grupos fechados, aplicativos de mensagens. Falaremos sobre a ética do monitoramento, que é um tópico muito importante quando se trata de estar nesses espaços, e também falaremos sobre algumas dicas de procura. Nossas principais dicas da nossa empresa, da nossa equipe. Meu nome é Shadanei Urbani, eu sou gerente de programas e parcerias, baseada na cidade de Nova York. Se quiserem me seguir no Twitter, esse é meu endereço. E também, mais tarde, vou falar sobre algumas informações da nossa organização, se quiserem ter maior contato conosco, ok? Dessas formas. Então, vamos começar. Vamos falar sobre grupos fechados e aplicativos de mensagem. Então, por que que isso é uma preocupação em relação à falta de informação ou desinformação? Por que tratar desses aplicativos de mensagem? Um dos motivos é porque as pessoas utilizam muito isso, muito esses aplicativos em todo mundo. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários, o Facebook, o Messenger, 1,3 bilhão, o WeChat, que é uma das plataformas mais populares do mundo, criada na China, também muito importante para a comunidade que saiu da China, que vive em outros lugares do mundo. Também temos o Kakao, que nasceu na Coreia, o Telegram, que era muito popular no Irã antes de ser bloqueado, temos o Line, muito popular no Japão, o Signal, e muitos outros em outros lugares, em outros países. E cada vez mais as pessoas utilizam esses aplicativos para compartilhar informações com outras pessoas, com seus familiares, entes queridos, e também consomem notícias. Como eu mencionei antes, o WeChat é importante para os chineses, as comunidades de diáspora da China, também para as comunidades indianas e hispânicas que saíram dos seus países de origem e que vivem, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, se vocês estiverem interessados nas narrativas sobre vacinas que estão circulando nas comunidades que utilizam esses aplicativos para conversarem, então, provavelmente, vocês devem ter isso em seu radar. Uma outra coisa que é muito importante em relação a esses aplicativos de mensagem que são fechados, eles são importantes para acessar mensagens de notícias, especialmente em países que têm programas como Free Basics e Zero Rating, cer que permitem que certos aplicativos operem livremente sem utilizar os dados das pessoas. Então, em países onde isso ocorre, esses aplicativos oferecem dados e, dados e formas de acessar notícias sem pagamento. Ou seja, as notícias circulam ainda mais nessas plataformas, assim como os boatos que circulam nessas plataformas tomam uma maior significância, um maior significado, digamos assim. Em relação a quem está utilizando isso para acessar suas notícias, nós dizemos que aplicativos fechados de mensagem são uma outra forma de conversa que não são mensagem, não são SMS. Esse aqui são dados interessantes do Instituto Reuters, que mostra que 53% dos respondentes no Brasil dizem que eles utilizam o WhatsApp como plataforma para receber notícias, e também os outros números são altos em outros países, Malásia 50%, África do Sul 49%, etc. Ou seja, esses aplicativos não são apenas outras formas de mensagem, de SMS, são plataformas de consumo de informação, de consumo sobre notícias, também sobre vacinas. E em 2019, o Mark Zuckerberg falou sobre o que ficou conhecido sobre a questão da privacidade, a guinada em direção à privacidade, que mudou um pouco o cenário. E também fazendo um tracking, um rastreamento de tendência, que viu
as pessoas buscando mais esses aplicativos para evitar rastreamento, assédio, evitar que fossem vistas passando para esses locais fechados, evitando que a legislação punisse essas pessoas que oferecessem notícias errôneas ou enganosas. Esses espaços fechados oferecem essas formas de pessoas espalharem essas notícias sem serem banidas ou buscadas pela lei. Então, em relação aos pesquisadores sobre desinformação, é importante que nós entendamos esses espaços e onde circulam boatos e onde vemos em todas as áreas da nossa pesquisa que o Facebook tem sido muito essencial para entender. Quando nós tentamos rastrear rumores, boatos e contramensagens, quando tentamos criar contramensagens para lutar contra a desinformação. Vemos aqui o percentual de Facebook e WhatsApp em seus usuários que usam outros grupos e a interação entre outras pessoas. 51% dos usuários de Facebook e 46% dos usuários de WhatsApp usam esses grupos fechados. E também temos o percentual desses grupos que utilizam para saber informações e sobre as suas comunidades. Voltando a essa ideia de privacidade e tudo que torna esses aplicativos importantes, mas distintos, são as suas funções de encriptação, de privacidade. Então, os administradores do grupo podem criar links de convite, podem ser colocados na web. Se você está num grupo do WhatsApp e se alguém coloca esse link de convite na web, ele se torna público e todo mundo pode entrar, talvez algumas pessoas não vejam. Então, algumas pessoas se preocupam sobre a propriedade dos dados que são trocados nessas plataformas. Também temos o Signal, que tem ele é criptografado de ponta a ponta e também é a fonte aberta. E tem mensagens que se autodestroem. Tem muitos especialistas em segurança que trataram de construir o Signal. Por isso que o Signal é conhecido por isso, pela segurança. O Telegram também é popular. Ele não é codificado nem criptografado por default, mas ele pode ser colocado no modo secreto. O Telegram, nós prestamos atenção devido à sua característica channels, canais. Ativistas podem transmitir informações para um número ilimitado de pessoas. Então, ele tem várias características e não são codificados. E também temos o WeChat, que não oferece codificação ponta a ponta. E quando nós falamos sobre privacidades em relação a esses aplicativos, existem diferenças entre eles. Existem vários desafios em relação à desinformação e aplicativos de mensagem. Um dos desafios é que a desinformação viaja muito rapidamente. Esses aplicativos têm grupos nos quais pessoas se conhecem, sentem conexões íntimas, elas confiam mais, elas sentem que elas podem compartilhar informações e os boatos, a desinformação, elas acabam fluindo mais. Esse é um problema. Outro problema é a codificação. Isso torna o rastreamento de desinformação muito mais difícil. Vamos falar mais sobre a importância de encontrar a iteração original de um boato, isso na próxima sessão. E a natureza desses aplicativos fechados significa que é basicamente impossível identificar as origens dessas falsidades. Então, esses são os grandes problemas quando nós tentamos entender essas mensagens nessas plataformas fechadas. Vou falar um pouquinho sobre o WhatsApp, porque o WhatsApp é o aplicativo ou a plataforma de mensagens mais popular do mundo hoje. Tem os 2 bilhões de usuários ativos por mês. É a mais popular em todo o mundo. É muito popular no Brasil, na Espanha e na Índia. A Índia, hoje, tem o maior mercado para o WhatsApp, 400 milhões de usuários por mês ativos e também é muito importante em toda a América Latina.
Estamos pensando muito no WhatsApp como plataforma. Em particular, pensamos sobre essa plataforma em relação ao tipo de desinformação que está circulando nesta plataforma. Como um exemplo, no, na, antes das eleições de 2020, nos Estados Unidos, também foi o ano do censo, eu vi esse flyer postado num grupo de WhatsApp no qual eu participava, era um grupo da minha equipe de dança de salsa, porque eu danço salsa, e tinha muitas mulheres nesse grupo que eram imigrantes, que conheciam outras imigrantes nos Estados Unidos e algumas conheciam pessoas ilegais, e uma delas postou esse flyer aqui, uh, para a comunidade urgente, falando sobre um boato de que ficou popular em muitos países, baseado em algo algo que aconteceu na África do Sul, mas aí saiu desse contexto da África do Sul e foi postado em grupos do WhatsApp, em grupos do Facebook, em vários lugares, dizendo que a polícia ia atrás dos imigrantes. Mas nós não temos um departamento de Home Affairs, mas temos um departamento de Home Security, que é o nosso departamento de segurança nacional. Então, até o nome não está de acordo, não é dos Estados Unidos, seria de outro país. E se a pessoa não conhecesse isso, não soubesse dessa diferença, isso seria muito assustador para esse imigrante. Ou seja, sabendo que o WhatsApp é uma plataforma muito proeminente com essa comunidade latina nos Estados Unidos, seria o lugar perfeito para disseminar esse rumor, se você quisesse disseminar medo entre imigrantes, falando sobre uma possível ação contra imigrantes. Também fizemos alguma pesquisa muito interessante durante a eleição de 2018 no Brasil, através do projeto Comprova, que foi um projeto muito interessante, com 24 sessões, grupos de edição, e foi incrível, nós recebemos durante 12 semanas 100 mil mensagens através de uma linha sobre desinformação, e nós soubemos muita coisa sobre o que estava acontecendo e fake news na eleição. Uma das coisas que apareceu foi que a mídia visual ainda reina em relação à desinformação. Nós falamos nas nossas primeiras sessões. Muita das informações que nós vemos, incluindo as informações sobre vacina, é visual. E podemos ver aqui no gráfico que quase 50 mil das mensagens que recebemos da nossa linha de mensagens desse projeto no Brasil foi visual. E também temos mensagens de áudio, muito popular. E nós recebemos aqui muitas delas, não é tão popular, é claro, quanto a de áudio, nós recebemos 1.642 e 30 delas viralizaram, mas o interessante é como investigar. Como investigar uma mensagem de áudio que você recebe no WhatsApp? Não é a mesma coisa que ver uma mensagem no Facebook, etc., ou no Twitter. Ou seja, é um tipo de desinformação que não é tão fácil de pesquisar como pesquisadores no WhatsApp em relação a áudio e mensagens. É muito difícil, principalmente áudio, como eu mostrei. Uma das coisas mais importantes é identificar o conceito que nós chamamos de ponto de virada, o ponto no qual vale a pena divulgar a desinformação, torná-la divulgável, divulgar sobre ela. Não, não necessariamente precisamos fazer isso sobre todas elas. Falaremos mais sobre isso durante nossa sessão sobre implicação e responsabilidade, mas às vezes um boato não se espalhou muito ainda. E ainda há um risco de potencialmente amplificá-lo além do que ele teria alcançado organicamente, digamos assim. Então, esse ponto de virada trata justamente dessa medição, esse balanço entre o risco público versus o risco de amplificação e potencial desse risco. Então, quais são as probabilidades de viralização desse boato ou não? Isso é difícil de fazer.
em relação aos aplicativos fechados, porque nós não podemos medir o engajamento tão facilmente, não existe uma função para verificar o engajamento. Nós não podemos ver, nós temos 2.000 compartilhamentos ou 10.000 likes, 10.000 curtidas. Não, alguns aplicativos mostram quantas pessoas visualizaram a mensagem, mas são visualizações versus engajamento mais proativo, é mais difícil de verificar. Então, é muito difícil mensurar o engajamento. Temos aqui alguns exemplos da nossa pesquisa. Esse post mostra uma conversa falsa entre Sérgio Gabriel, o ex-presidente da Petrobras, e o Fernando Haddad, que estava postulando à presidência do Brasil, e é falso, seria uma conversa falsa, e foi compartilhada 663 vezes. Nós poderemos olhar isso e dizer, bom, eu só estou vendo isso aqui uma vez no WhatsApp, será que isso aqui tem potencial? Mas, se a gente verificar de fato quantas vezes ela foi compartilhada, que foi 663 vezes, isso é significativo. Então, esse seria um exemplo. Agora, falando sobre a ética do monitoramento, eu quero falar sobre isso porque, como organização, nós devotamos bastante tempo a esta questão. Porque, se você quiser pesquisar sobre a desinformação em aplicativos de mensagem, em outros espaços fechados, a ética é um tópico muito importante. E por que é tão relevante? Porque precisamos pesar constantemente a privacidade versus o interesse público, isso o tempo todo. Muitos desses aplicativos de mensagem, mesmo que eles sejam públicos, mesmo que estejamos falando de um grupo público no WhatsApp, qualquer um pode entrar, ainda há essa expectativa de privacidade. As pessoas falam nessas plataformas sentindo-se como se estivessem mais protegidas do que se estivessem publicando algo na internet, etc. Seja você um pesquisador, jornalista ou algum comunicador sobre saúde pública, precisamos pensar nisso antes de mergulharmos nessas plataformas. Então, essas são algumas das perguntas que nós devemos nos fazer. Qualquer um que trabalhe nessa área. Uma delas é, qual é o tamanho, o tamanho desse grupo fechado que você planeja entrar? Como isso afetaria a expectativa de privacidade de cada grupo? Escrever uma história exporia os membros desse grupo e quais seriam as consequências negativas? Qual é o interesse público na sua história, na sua reportagem potencial? Talvez não exista um interesse em potencial em relação a esse canal ou a mensagem. Você está planejando entrar em múltiplos grupos e qual é o número mínimo de espaços fechados que você pode entrar para encontrar informações da quais precisa? Sempre tentando minimizar quão invasivas suas práticas são se você estiver fazendo a sua pesquisa em grupos fechados. Eu mencionei isso aqui recém, mas essa expectativa de privacidade é algo muito importante que devemos pensar. Esse é um exemplo de um grupo de Facebook que se chama Sendo Pais Pró-Vacinas no Condado de Santa Cruz. Ele é um grupo fechado, com muito poucos membros, 69 grupos, 69 membros. E se você ler a seção sobre esse grupo, ele diz que esse grupo é para pais, avós, cuidadores, familiares, ou seja, o grupo diz para quem ele é. Se você não é um pai, um guardião, um cuidador, na Condado de Santa Cruz, talvez você deva pensar um pouco mais se deve ou não entrar. Você deveria repensar isso. Existem muitas pessoas, é claro, interessadas e preocupadas sobre os danos desses boatos, que são muito danosos, que estão sendo compartilhados em espaços fechados desses aplicativos de mensagem. Então, temos que pesar isso e pensar nessas questões. Também temos outras perguntas de iniciação muito importantes. Em grupos fechados no Facebook, existem muitas vezes questões que você deve responder antes de entrar. Esse é um exemplo desse grupo sobre escolha a respeito da vacina. É uma escolha informada
é para a área de New Mexico. A primeira pergunta é se você vive na área de New Mexico. Se você é um jornalista e está tentando fazer pesquisa a respeito de desinformação sobre vacinas na área de New Mexico, talvez seja um grupo que você possa entrar. Mas se você não vive em New Mexico, você não faz parte dessa comunidade, bem, qual é o seu protocolo? Você vai ser aberto e vai dizer quem você é, de cara? Será que a sua organização de jornalismo tem um protocolo editorial quanto a isso? E se não tiver, você deve ter uma conversa com seus colegas, com seus editores, com a sua redação, com seus colegas, com qualquer pessoa envolvida nessa pesquisa. Uma outra questão necessária que deve estar envolvida é segurança. Isso é verdadeiro para todas as plataformas, para aplicativos de mensagem, plataformas que vocês conhecem, Facebook, Twitter, e também é verdadeiro para novas plataformas que vocês possam entrar. Mas temos que pensar nos detalhes pessoais que essas plataformas pedem. Às vezes é o nome, às vezes é mais. E-mail, identificação, telefone, localização, não é? Ou seja, para entrar num grupo de Telegram, o seu número de telefone é exibido. Então, você tem que pensar nisso. Se você vai entrar num grupo de Telegram, o seu número vai aparecer. Você deve parar e pensar sobre isso, por exemplo. No nosso website, nós publicamos essas dicas e também relativas às perguntas sobre as quais você deve pensar antes de entrar nesses grupos. Sabe, também relevantes para aplicativos de mensagens. São perguntas a ser consideradas antes de entrar numa plataforma. Lá em firstdraftnews.org/training, lá vocês vão ter muitas dicas sobre como adentrar esses espaços para sua pesquisa. Quero terminar aqui com algumas dicas em relação à coleta de notícias. Falamos sobre os aplicativos, falamos sobre a ética em relação a algumas questões importantes, relevantes, que você deve se perguntar antes de entrar numa plataforma ou aplicativos e fazer pesquisas. E agora vamos tratar de dicas sobre essa pesquisa. Vocês podem criar uma linha. Isso é particularmente relevante se estiver trabalhando com uma comunidade que está numa plataforma que é difícil de monitorar. Por exemplo, o WeChat, é muito difícil monitorar essa plataforma, é bem tedioso, até o Telegram em alguns respeitos. Então, se vocês estiverem trabalhando com uma comunidade que está utilizando que for difícil de monitorar, vocês podem criar uma linha direta para entender como a desinformação está circulando sem ser invasivo, sem estar em grupos nos quais você realmente não é parte daquela comunidade. Então, se tiver recursos para fazer isso, para estabelecer esse tipo de linha direta, é muito interessante. O aplicativo Line tem isso, o Line é muito popular no Japão, e os usuários, vemos aqui, usuários gostam muito disso. E o Andrew Deck e a Victoria Elliott do Rest of the World disseram que os usuários podem escolher compartilhar mensagens dos seus chats codificados com a conta de verificação do Line. Se a informação já foi verificada com o Line, com os parceiros, o usuário automaticamente vai receber uma mensagem indicando se a informação é verdadeira, parcialmente verdadeira ou falsa. Há uma verificação similar ao projeto que nós realizamos com Comprova e também com algumas outras organizações de jornalismo. Vocês podem estabelecer uma linha direta como vocês mesmos para gerar confiança na sua própria comunidade. E também vocês podem ter multifuncionalidades, vocês podem atingir audiências ou públicos que tem mais a ver com isso. Grupos de movimentos sociais, ONGs de comunidades. É muito importante criar confiança. Muitas pessoas querem ter acesso a informações precisas, mas elas têm preocupação sobre as pessoas que estão oferecendo essas informações, sobre a política envolvida, o lucro que está envolvido, etc. Então, se encontrarem formas de aumentar a transparência, de aumentar a confiança com a sua comunidade, melhor.
Então, temos aqui algumas dicas bem práticas que podem ser implementadas já. Temos aqui pesquisas em sites. Já falamos um pouco sobre pesquisas em sites na nossa sessão de monitoramento, mas vocês podem fazer uma pesquisa de site para canais de Telegram, fazendo assim, vocês podem colocar site, t.me, e aí adicionem suas palavras-chave, como, por exemplo, vacina e efeitos colaterais. E aí vocês vão ver no seu browser, no seu navegador, os posts que têm a ver com essas palavras-chave. Vocês podem ali no final da tela, na parte de baixo da tela, e dizer para o Google não omitir resultados de pesquisa, e vocês vão expandir os seus resultados, é uma dica. Vocês não precisam, ou nem sempre precisam, se unir aos canais, entrar nos canais para visualizá-los. Vocês têm que verificar se existe essa opção, se ela existe ou não. Também vocês têm que verificar os convites, por exemplo, chat.whatsapp.com e vacina, ou vacuna, que é a palavra em espanhol para vacina, e nos seus índices e nas suas URLs, vocês podem pesquisar no Twitter, no Facebook ou Reddit, e vocês vão encontrar resultados. Se quiserem aprender mais, vocês deveriam verificar nossos guias essenciais sobre grupos fechados e aplicativos de mensagens, anúncios online. Ele é livre, pode ser verificado lá em firstdraftsnews.com/training. Falamos sobre esses guides lá. Se tiverem interesse nesse tópico, vocês podem verificar esses guias lá.